Olá, muito boa tarde a todos. É uma alegria imensa poder estar com vocês em mais um encontro de estudos e reflexões pelo YouTube da USE São José do Rio Preto. Como é que passaram a semana? Poxa, semana passada a gente não teve devido a um compromisso doutrinário, então você sabe que a gente sente bastante. E é sempre muito bom ver amigos queridos logo assim de pronto aí no chat. Isso nos alegra muito. Vamos lá vamos no chat com vocês aí, ó. A Alicinha tá aí já, a grande Luísa, se vocês precisarem de alguma coisa, nossa querida Luísa aí na parte técnica, ela pode ajudar. Ela tá sempre disposta a ajudar todos aí. Josenilda, Jô, cadê a mãe que eu não vi ainda, hein? A Carminda, minha grande amiga Carminda lá de Portugal. Fabião Fadel, tá aí grande, meu parceiro. Aliás, ó, eu e o Fábio estamos com alguns projetos aí interessantes, hein? Logo, logo a gente vai despontar. Nossa, Robson aqui presente hoje conosco, grande Robson, hein? Dejair, meu grande Deja. Nossa, Deja, preciso falar com você, cara. Sempre vejo você, lembro. Só a hora que eu te vejo aqui no chat que eu lembro. A Sonilda chegou, a Mônica também já está com a gente, a Socorro de Sales, olha aí. Boa tarde a todos. Não esquece de dar aquele curtizinho aí, não esquece de compartilhar nos diversos grupos, nas diversas mídias que vocês têm aí, de espiritismo, de centro espírita, essas coisas e tal. Mas antes de mais nada, eu queria saber como é que está o nosso som. Se está muito baixo, se não está, se está com algum ruído, se não está, porque a gente tem como aqui colocar, modular ele um pouco, tá? Rosana Ramin chegando, a Didi também, grande Didi. Didi, cadê o pessoal aí de Polônia, Didi, que não veio? Então vocês me deem um retorno aí para nós do chat aí. Ok. Por favor, me dê aquele retornozinho aí. Luiz, está ótimo. O som, a imagem, nem tanto, mas o som legal. Eu tentei usar um microfone, mas não deu certo, a gente teve que voltar com esse aqui. Não sei o porquê. A Wanda também está aí, a grande Vandinha chegando. Pessoal do Rio de Janeiro sempre conosco, muito obrigado, viu? Pelo carinho, pela atenção. Feito? Tudo ok, Didi, obrigado, viu? Ali, tudo perfeito. Grande Robson. Robson, você acertou de cheio, meu amigo. Não é à toa que você é parceiro, viu? Aí, ó. Você já tá sabendo dos problemas já. Ai, meu Deus do céu. É coisa de louco mesmo, viu? Mas tudo bem. Tamo junto aí, junto e misturado. Pessoas, a gente vai convidar a todos para fazer a nossa prece inicial, tá? E logo em seguida a gente já vai retomar o nosso estudo, ok? Então eu quero pedir àqueles que se dispõem a nos acompanhar que fechem um pouquinho os olhos. Serene um pouco a sua mente, o seu pensamento. Para que nós possamos nos conectar a Deus Todo-Poderoso, e rogar a esse Deus de amor, de bondade, de justiça, a permissão para que Ele permita
Que os bons espíritos, esses espíritos sempre dispostos a nos ajudar, estejam conosco neste mais um encontro, que é o nosso 10º encontro. Eu rogo que eles possam nos inspirar, que eles possam estar sempre nos auxiliando, nos conduzindo da melhor maneira possível. Que eles possam nos intuir a trazer um ensinamento da tarde com muita clareza e objetividade. Que ele também possa, que esses bons espíritos também possam nos auxiliar, neutralizando a ação de espíritos que ainda insistem em às vezes querer nos atrapalhar. Quero também rogar que esses bons espíritos possam envolver a cada um de vocês, aonde quer que vocês possam estar neste momento, que vocês possam, nós possamos compartilhar essa atmosfera fluídica, salutar, benéfica, e que eles possam levar até vocês todo o conforto desse ambiente fluídico, todo esse carinho, toda a ação benfazeja que nos envolve agora e sempre. Em nome de Deus, nós damos por aberto os nossos estudos da tarde. Gratidão. Olha, é sempre muito bom estar com vocês. Então, eu quero agradecer, eu tenho uma eterna gratidão a todos que estão sempre conosco, ok? E vamos que vamos. Olha, hoje nós vamos dar sequência ao nosso maravilhoso e sobrenatural. Nós já começamos, tá? Na semana retrasada, já dá uma introdução, nós questionamos o que é maravilhoso, o que é sobrenatural, tudo que envolve eles. Então, ó, por favor, não esquece não, dá aquele joinha para nós aí, tá? Compartilhe aí com quem vocês puderem. Eu sei que tem muitas pessoas que podem nos ajudar nessa questão. E vamos lá. Ó, o maravilhoso e o sobrenatural. Lembrando ainda aqueles que me perguntam sobre a questão do livro, que é o Espiritismo. Se você ainda não tem o livro que é o Espiritismo, ou você pode baixar gratuitamente na internet, tem em PDF ele, ou também você pode entrar na Kardecpedia. Kardecpedia é www.kardecpedia.com.br. Lá você baixa. Agora também tem app, tanto na Apple Store quanto no Android Store, lá no Google Store. Você pega lá, pode abaixar, e offline também você pode usufruir dele, tá bom? Então vamos lá. O cético, né, ele vai colocar, lembrando, né, tem que lembrar que nós estamos numa pequena conferência, é o capítulo 1, tá? No segundo diálogo do cético, e hoje nós vamos tratar sobre o maravilhoso e sobrenatural. E vamos lá, e olha o que ele vai dizer para nós. O Espiritismo, isso é o cético falando para nós, tá? Tende, evidentemente, a fazer reviver as crenças fundadas no maravilhoso e no sobrenatural. Ora, no século positivo em que vivemos, isto parece um pouco difícil, porque é exigir que se acredite nas superstições e nos erros populares já condenados, ok? Aqui a gente já lembrou, só vou repassar rapidamente. Ele está querendo nos dizer, nesse século positivo, né, ele está querendo dizer que é um método colocado por Augusto Comte, no qual ele era o único capaz de produzir, né, a partir de dados concretos. Então ele precisava de casos concretos, que ele vai chamar de positivo, a verdadeira ciência, tá? Na concepção positivista.
sem qualquer atributo teológico ou metafísico. Isso é Augusto Conte colocando, tá? A imaginação, a observação, tomando como base apenas o que é físico ou o que é material. E aí a gente já viu sobre a questão da superstição e tudo mais, e aí a gente vai tocando, tá? Nós vimos, e aí a gente vai dar uma relembradinha aqui para todos, né? Vamos lá juntos. O Espiritismo, já vemos alguma coisa a respeito disso no encontro anterior, no 9º. O Espiritismo tem alguma relação com a superstição? Como que você consegue observar isso dentro dos nossos estudos até agora? Aí nós já estamos no 10º encontro. Como que você consegue ver essa questão? Você acha que o Espiritismo ele guarda essa relação? Ele não guarda essa relação? Ó, o chefe chegou atrasado aí, né? Tarde mesmo, tava dormindo, né, chefe? Brincadeira, hein? Então, o que vocês acham? É interessante a gente poder estar sempre a Shirley chegando também. A Amanda hoje está com a gente. Muito obrigado, viu, Amanda? Olha, um grande abraço a todos aí, tá? Cadê o resto dos Gambarini que não chegou ainda? Tá bom? O som tá muito baixo. Deixa eu dar uma olhada. Alô? Olha, se o som tiver, eu tenho como aumentar aí, tá? E agora? Como é que está? Melhorou? Vocês me dão um retorno aí, qualquer coisa, tá? Dá um alô pra mim. Ver se melhora. Qualquer coisa vocês vão colocando aí no chat, eu estou observando vocês e aí a gente vai modulando ele de acordo aqui, tá ok? Fica tranquilo. Quanto a chiado, para mim não está chegando chiado, então se tivesse chiado, eu coloquei até o foninho agora para ver, chiado não está tendo, só se tiver baixo mesmo, ok? Então, voltamos lá, né? O Espiritismo ele guarda alguma relação com a superstição? Era isso que eu quero, né, saber de vocês, porque é interessante a gente saber para termos uma noção, tá? Por quê? Já vou te adiantar, o Espiritismo ele não guarda nenhuma questão relacionada à superstição. Então eu posso dar uma dica para vocês todos que nos acompanham aí e que vão nos acompanhar. Se você, por um acaso, se você tiverem algum saquinho de sal grosso, algum pezinho de coelho, alho, contas de cor, então, por favor, dá uma tiradinha aí no caso, pode disfarçadamente jogar, deixar de lado, porque isso não vai rolar, porque Kardec ele foi muito claro e foi muito afirmativo nessas questões. Não são esses objetos, esses talismãs ou qualquer coisa que vão fazer você afastar qualquer tipo de influência ou qualquer coisa assim desse tipo. Não vai rolar, não é por aí, ok? Então é isso que a gente tem que aí que a gente tem que ter o bom senso, feito? Mas dá uma disfarçadinha, eu não tô vendo, ninguém tá vendo, coloca do lado aí e boa, a gente vai seguir o programa aqui tranquilamente, tá? E aí Kardec ele vai responder nessa primeira pergunta do cético, ele vai dizer para nós o seguinte, que uma ideia, eu vou até compartilhar com vocês, uma ideia só é supersticiosa, olha lá, quando ela é falsa, mas cessa
olha lá, mas cessa de o ser, desde que passe a ser uma verdade reconhecida. Então, olha Kardec, ele dando um banho aí, né, no cético, dizendo isso. E ele vai continuar, Kardec, no texto, falando para nós, né, que essa questão está em saber se os espíritos se manifestam ou não. Ora, isto pode parecer até ser taxado de superstição, antes de ficar provado que não existem espíritos. Olha que interessante. Direis, a minha razão não aceita essas comunicações. Porém, os que creem, olha lá, não são nenhum mentecaptos que invocam também as suas ações. Além disso, os fatos para aqueles de lado, né, se devem prender. O grande juiz nessa questão vai dizer para nós, Kardec, que é o futuro. Como tem sido em todas as questões científicas e industriais classificadas como absurdas e impossíveis na sua origem. Muitos, vai dizer Kardec, pretendem julgar a priori segundo a vossa opinião. Não nos fazemos depois de muito tempo ter visto e observado. Aqui cabe um comentário para a gente. Ele diz para nós, de uma maneira muito clara, que o grande juiz nessa questão será o quê? O futuro. Tá, ele está se referindo porque o Espiritismo era uma ciência até então que estava sendo muito... estava numa fase embrionária, ele estava construindo ela ainda, quando ele colocou. Natália, boa noite, tá? Obrigado pela sua presença. Então, estava praticamente sendo elaborado ainda, estava em processo de elaboração da ciência espírita. Então, por isso que ele diz que o futuro, né, que seria o grande juiz. Então, olha só, quanto tempo já nos passamos da elaboração da ciência espírita, mais aí 160 anos aí, que seja, para a gente colocar. Tá, tudo bem. Nestes 160 anos, olha quanta coisa mudou. E para melhor. Por quê? Porque cada dia nós vemos mais fatos acontecendo que nos colocam diretamente ligado aos ensinos de Allan Kardec. Então, para quem está na prática do dia a dia do centro espíritas, nós temos aí pessoas que trabalham diretamente no centro espírita, nós temos pessoas que são dirigentes, tem o Robson tá aí, o Marcos tá aí, que eu sei que são, que trabalham na mesa mediúnica, que trabalham na parte assistencial, sabem que cada dia que passa a gente parece que tem mais a certeza de todo o ensinamento trazido por Allan Kardec, ok? E ele vai continuar para nós dizendo que vou mais longe e digo que precisamente o positivismo do nosso século que faz com que adotemos o espiritismo, porque este deve em parte àquela rapidez da sua propagação. Aqui ele está usando a ponte que Augusto Conte coloca, que tudo tem que ser físico, material, mas como o espiritismo não tem nada de físico, nada de material no seu fato, né, no seu elemento de análise, ele faz com que esse positivismo faz com que o espiritismo avance cada vez mais. Aí ele vai colocar para nós: o sobrenatural desaparece à luz do facho da ciência, da filosofia e da razão, como os deuses do paganismo ante o brilho do cristianismo. Então ele faz aqui um paralelo entre a era pagã, né, e o cristianismo. Sobrenatural é tudo que está fora das leis da natureza. Então guarde muito bem isso. Sobrenatural é tudo aquilo que está fora das leis da natureza. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que está fora das leis da natureza? Alguém poderia me dar... Alguém poderia me dar uma ideia disso ou não? O que está fora das leis de Deus? Se Deus é o Criador, Ele é o Pai, Ele cria tudo e todos. Logo, todos nós estamos mergulhados, tudo e todos estamos mergulhados
dentro das suas próprias leis, porque é Ele que rege, Ele que é o Senhor da vida, Ele que é o dono da vida, é Ele que é dono de tudo, é Ele que é o Criador de tudo, né, podemos dizer assim. Então, o Kardec ele é muito feliz nessa colocação, dizendo que o sobrenatural é tudo aquilo que está fora das leis da natureza. Então, nada está fora das leis da natureza, são as leis de Deus. Mas tem um detalhe: conforme nós vamos evoluindo, nós vamos entendendo melhor essa questão das leis naturais. Então, para nós, até alguns anos atrás, muita coisa era sobrenatural. Hoje, para nós, não, porque nós já temos um certo conhecimento. Um exemplo, se a gente pegar aí na formação dos povos, a gente vê que tinha povos que davam uma chuva, ele já colocava, ele atribuía isso a algo sobrenatural, é o Deus chuva que fez chover. Mas aí não, nós fomos evoluindo do intelecto, né? Fomos reencarnando, fomos evoluindo, e aí nós começamos a estudar, através das ciências, que a chuva não é um Deus chuva. Tá? Tem todo um processo de formação dessa chuva, dava um raio, era o Deus raio, e assim por diante. Então a gente vai aos poucos, né, desmistificando e tirando essa condição de sobrenatural para uma coisa natural. Então a gente vai elucidando essas coisas, mas isso é gradualmente. Cada um tem o seu tempo, cada um vai ter o seu time, né, que a gente não vamos falar, para poder entender. Muitas coisas que a gente achava que era sobrenatural, a gente vê que hoje não é. Vou dar um exemplo. Tínhamos uma família que ela sentia que atiravam pedras na casa dela e as pedras não sabia de onde que era. Eles achavam, olha só, que eram espíritos, por incrível que pareça. Eles acreditavam, eles achavam que isso era alguma coisa de espíritos, que eles mexiam com essas coisas e tudo mais. Mas na verdade não era. Era uma vizinha que tinha uma religião que não gostava do que eles mexiam e atirava pedras à noite. Ela ficava, acredite, ela ficava acordada de madrugada para atirar pedras na casa da pessoa, no telhado. E aí foi se descobrir isso muito tempo depois, que uma vizinha que viu certa vez e foi contar, mas ela já tinha mudado e tudo mais. Então olha só, eles atribuíam essas pedradas a algo sobrenatural, aos espíritos, né, que jogavam pedras. Isso é possível, temos relatos disso na Revista Espírita, mas não era o caso. Então por isso que a gente tem que tomar muito cuidado sobre essas questões. Feito? Tudo tranquilo? Nós temos que ser um pouco mais, ter um pouco mais de bom senso, um pouco mais de racionalidade sobre essas questões, tá? Olha lá, o Fábio colocou aí, eu estou no chat agora, o Fábio colocou uma coisa: se você pulou aquela ondinha na praia, porque o Fábio faz isso muito, porque ele mora no litoral, tá? E ele sempre pula aquelas ondinhas. Eu já falei para ele: Fábio, larga a mão disso, cara, não precisa ficar pulando 7 ondinhas, porque outro dia ele errou a contagem, ele pulou 8, por isso que deu errado o que ele estava pretendendo. Então, para você ver que não guarda a relação muito com o pular ondinha, ok? Voltando ao texto, Kardec vai nos falar que o positivismo, olha que interessante, vou até colocar para vocês, ó, o positivismo nada admite que escape à ação dessas leis, mas porventura ele as conhece todas. Então tá, aqui ele está falando que a ciência da época só admitia o positivismo, coisas materiais, coisas ligadas à matéria, e essa matéria ela era sujeita, tá, às leis que regiam na sua época. Então, mas aí Kardec questiona: será que ele as conhece todas? Né? Tem que ver se ele sabia todas, se todas eram catalogadas naquela sua época. Até então sim, mas tem outras tantas que acompanham que ele desconhecia. Então, conhece as leis da matéria física,
isso que ele está falando, tá? Mas há centenas e centenas de outras leis naturais, né, ou leis divinas, nas quais muitas fogem do nosso entendimento. Então a gente tem que ter também esse bom senso de analisar sobre esse prisma, ok? Kardec vai continuar no texto lá dizendo que em todos os tempos foram reputados sobrenaturais, olha só, os fenômenos, Kardec vai falar aqui para nós, né, cuja causa não era conhecida. Entendeu? Até o exemplo da vizinha quando era criança lá na Redentora. Tá? O Espiritismo ele vem revelar uma nova lei. Olha só, o Espiritismo vem revelar uma nova lei, segundo a qual a conversão com o espírito de um morto, com a conversação, perdão, de um espírito de um morto é um fato tão natural como o que se dá por intermédio da eletricidade entre dois indivíduos separados por uma distância de 100 léguas. O mesmo acontece com outros fenômenos, ou seja, ele fez uma analogia na época ao telégrafo. Tá? Mas mesma coisa aqui, ó, eu estou aqui conversando com vocês, se cada um está num ponto Tem pessoal do Japão nos acompanhando agora, tem pessoas da Espanha, tem pessoas de Portugal, tem pessoas por todo o Brasil, e aí nós estamos assim. Assim também é uma coisa tão natural quanto o intercâmbio com o mundo espírita ou o mundo dos espíritos, tá? Então isso é uma coisa muito tranquila, a gente tem que ter isso em nós, a gente tem que ter isso em nós. E aí a gente pode continuar com Kardec, e ele vai dizer para nós, deixa eu ver aqui, ele vai dizer, e eu trago para vocês, olha lá, o Espiritismo, ó, ele não faz milagres, prodígios. A gente tem que ter isso em mente. Nós temos que estabelecer muito bem essa questão, tá? Já vou adiantando. Feito? A gente não pode. Então, já vai se ligando nesse aspecto, ok? E aí a gente vai continuar no texto com Kardec, e ele vai falar que o Espiritismo, ele repudia nos limites do que lhe pertence. Todo efeito maravilhoso, isto é, fora das leis naturais, da natureza, ele não faz milagre, nem prodígios, nem antes explica em virtude de uma dessas leis certos efeitos, demonstrando assim a sua possibilidade. Então, tudo é possível segundo as leis que os regem. Ele amplia também, vai dizer Kardec, igualmente o domínio da ciência, e é nisto que ele próprio se torna também uma ciência. O Espiritismo é uma ciência, tá? Como, porém, a descoberta dessa nova lei traz consequências morais. Por isso que o Espiritismo é ciência, filosofia e consequências morais. O Código das Consequências Morais faz dele, ao mesmo tempo, uma doutrina filosófica. Então, ele é uma ciência, ele é uma doutrina filosófica com consequências morais. Ok? Deste ponto de vista último, que são as doutrinas, que é a doutrina filosófica, ele corresponde às aspirações do homem no que se refere ao seu futuro. Com toda a teoria do futuro repousa sobre em bases positivas, ou seja, concretas, materiais e racionais. Ele aguarda o espírito positivo do nosso século. É o que compreendeis quando vos derdes ao trabalho de estudar. Livro dos Médiuns. Então tá. Vou citar aqui agora relacionado ao Livro dos Médiuns. Tudo que não pode ser explicado pelas leis materiais é maravilhoso ou sobrenatural. Está no Livro dos Médiuns, tá? No capítulo 2. É para eles maravilhoso sinônimo de superstição. Desta maneira, vai estar lá no Livro dos Médiuns, a religião se funda na existência de um princípio imaterial. Ele coloca dessa maneira aqui, tá? E é um tecido de superstições. E ele vai elencar 3 pontos muito importantes que eu gostaria que vocês prestassem muito atenção. Tá lá no Livro dos Médiuns, tá? Depois vocês vejam lá.
Primeiro item. Todos os fenômenos espíritas têm como princípio a existência da alma, sua sobrevivência à morte do corpo e as suas manifestações. Então, aqui que nós temos que entender sobre essa questão, que todos nós somos uma alma que nós já vemos reencarnando de muito e muito tempo, tá? E essa alma, com a morte do corpo físico, ela vai continuar a existir. E ela vai carregar tudo o que nós conquistamos do intelecto e da moral. Então, hoje, eu, Ale, e você que nos acompanha aí, somos o produto de todas as nossas existências pretéritas, tanto do intelecto quanto da moral. Daqui a pouco, com a morte do nosso corpo físico, a nossa alma vai continuar no mundo espírita ou no mundo dos espíritos, e ela vai carregar também com ela todas as nossas conquistas feitas aqui também neste momento que estamos reencarnados. Por isso que a gente sempre brinca, né? Brinca assim, mas falando verdade. O cara quando morre, ele não vira anjo, tá? Não vira. A gente tem que ter essa coisa conosco, tá? Não tem dessa. Um exemplo, o Robson aí, quando ele morrer, ele não vai virar santo. Pelo contrário, ele vai continuar o mesmo Robson, tanto do intelecto quanto da moral. Os mesmos vícios, as mesmas vicissitudes, ele vai continuar a sua caminhada rumo, né, à felicidade, à perfeição, mas ele vai trazer com ele todo o aparato. Então, às vezes, se você quer saber como que está o teu ente querido que morreu, é simples, muito demais. É só você saber como ele era aqui. Os vícios que ele tinha, as virtudes, ele vai continuar do mesmo jeito. Outro dia uma pessoa me procurou na página Lei de Paula Espiritismo Kardec para contar que ela estava angustiada porque tinha perdido o marido, não sabia como que ela ia lidar, não sabia como que ela ia, né, viver sem o marido e tudo mais, que ela estava muito preocupada com ele, ela queria saber como ele estava. E aí, conversando com ela via chat, falei para ela que para ela falasse um pouco sobre o marido. E ela começou a falar, olha, acredite, hein? Ela começou a falar muito bem dele. Que geralmente é o contrário, né? Começa a descer a lenha. Mas ela falou tão bem dele que eu até me emocionei. Falei assim, olha, minha senhora, você me desculpa falar, mas ele está melhor que eu, hein? Porque pelo que a senhora falou aí, com certeza ele está muito melhor que eu. Pode ficar na paz, vai na paz, falei para ela. Reza por mim, não reza para ele não, falei para ela. Desse jeito eu brinquei com ela. Porque é simples saber, é muito simples, entendeu? O segundo item que está catalogado lá no Livro dos Médiuns. Decorrendo de uma lei da natureza, esse fenômeno nada tem de maravilhoso e nem de sobrenatural, no sentido vulgar dessas palavras, que nós já falamos no início, né, no encontro anterior, sobre essas questões, tá? Muitos fatos, estamos no 3 já, muitos fatos são considerados sobrenaturais porque a sua causa não é conhecida. Aí que está o que eu falei no início do nosso encontro. Para muitos, eles acreditam que é sobrenatural porque eles não têm o conhecimento. A partir do momento que você começa a ter contato com as obras fundamentais, que você começa a estudar de fato, que teu horizonte alarga, tua mente ela vai dilatar. E uma mente dilatada pelos ensinos do Espiritismo, ela jamais vai retroagir. Por quê? Você não vai admitir essas coisas, porque você sabe como que funciona. Qualquer coisa em termos de fenomenologia, se você pegar o Livro dos Médiuns, a Revista Espírita, vai estar catalogado. O Kardec é muito prático nisso, ele tem muito cuidado em colocar essas coisas. Então você vai saber que uma aparição, como que se dá uma aparição, ou se você buscar na Revista Espírita, os agêneres, essas aparições podem ser somente
visíveis, podem ser também tangíveis, você vai poder tocar, apertar. Muitos agêneres estão no nosso meio, e a gente começa a falar, nossa, mas isso é uma coisa divina, sobrenatural? Não, são leis. E Kardec, juntamente com os espíritos superiores, tiveram todo um trabalho de esmiuçar isso e colocar de uma ordem bem tranquila, clara e objetiva para nós estudarmos. Mas a gente ainda insiste em não querer estudar. Por isso que a gente atribui a algo sobrenatural, a algo maravilhoso, coisas que não são. Se você se dispor a estudar um pouquinho, você vai ver que isso não tem nada a ver com essa questão de maravilhoso nem de sobrenatural. Kardec deixa muito claro isso, ok? E ele vai continuar aqui para nós. Nós temos aqui terceiro, 3 itens. Tá. Ele vai dizer ainda num outro item que, embora o Espiritismo reconheça um fundo de verdade em muitas crenças populares, ele não aceita absolutamente que todas as histórias fantásticas criadas pela imaginação sejam da mesma natureza. Então, por isso que ele vai falar sobre desmistificar essa questão do sobrenatural. Eu disse para vocês há pouco, né, no texto, o que vocês entendem pelo o que Kardec coloca como o grande juiz é o futuro. Então eu queria ouvir um pouco de vocês essas coisas. O que vocês acham? O que vocês entendem sendo o Espiritismo, né? O grande juiz será o futuro. O que vocês conseguem entender sobre isso? Muito bem, a Luísa coloca ali que o Espiritismo alarga os horizontes da alma. Já tinha desencarnado ali. Carminda. Não, eu entendi, Carminda. Tá? Mas a Luísa falou uma coisa muito importante. O Espiritismo ele vai alargar os horizontes da alma, do nosso conhecimento, do nosso pensamento, tá? Olha, Natália, nós não estamos falando sobre essa questão da lei do retorno, tá? Mas procura se esclarecer um pouquinho mais que Kardec ele não utiliza essa questão da lei do retorno, tá? Ele não faz uso no Espiritismo dessa lei do retorno. Ele vai fazer uso de uma lei que depois você pode até ver nas obras fundamentais, vai estar lá no livro Livro dos Espíritos, na introdução, ele vai falar sobre isso, tá? Ele vai utilizar de uma lei chamada lei de causa e efeito. Ele vai fazer uso dessa lei de causa e efeito. Por que ele vai fazer uso dessa lei? Porque, Natália, essa lei não é um achado do Espiritismo, como muitos pensam, tá? Para a gente ter uma noção, essa lei de causa e efeito, ela foi criada há 7 séculos antes de Cristo por Tales de Mileto. Tales de Mileto, ao introduzir a filosofia, ele coloca como sendo o centro das análises filosóficas, né, a lei de causa e efeito. E ele vai trazer para nós que todo efeito tem uma causa, todo. E Kardec faz um muito bom uso dessa lei, colocando para nós, tá, observarmos certas questões. Um exemplo, tem pessoas que nascem com sérias deformações físicas, tá? Inclusive ontem, né, o Marcos Ávila está aí. Ontem eu fui visitar uma família que tem uma criança, tem um menino que tem sérias deficiências físicas e mentais.
eu posso até utilizar ele como exemplo para ficar mais claro. Se esse menino nasceu desse jeito, Natália, não tem como eu atribuir a esta encarnação algo que justifique aquele acontecimento. Se aquele acontecimento não tem se esse efeito atual eu não tenho como colocar ele junto, eu tenho que buscar isso em outras vidas. Então, um exemplo, a reencarnação, a lei de causa e efeito, nos serve para nos ajudar a entender um pouco melhor como que isso acontece. Então, sempre quando você for falar em lei de retorno, troca. O Espiritismo ele utiliza lei de causa e efeito. Dá uma olhada depois aí. Tem vários textos que falam sobre isso, ok? Perfeito? Isso. Sobre a questão do grande juiz é isso. O que for verdade vai ficar, o que não for, o tempo vai se desfazer gradualmente, tá? Quanto mais esclareço, mais consigo ver com clareza as dúvidas que se esvanecem. Muito bem, Marcos. Assim somos nós, tá? A Cleonice chegou, achei o futuro nos mostra o conhecimento e a evolução da alma. Portanto, é o juiz. Você está perguntando ou você está afirmando? O futuro, para quem absorve esse conhecimento, Shirley, ele vai te esclarecer. Ele te esclarecendo, você vai ver que certas coisas que até então você achava, que no nosso caso aqui, sobrenatural, maravilhoso, você nada mais vai passar a entender que isso não tem nada nem de sobrenatural, nem de maravilhoso, que são leis que agem. Eu vou dar um exemplo claro. Muitos acham, né, que eu não vejo a eletricidade, né? Eu não vejo. Tá, põe a mão então no fio. Põe a mão no fio que você vai sentir o choque. Aí você vai entender como que funciona essa diferença de potencial. Porque tem um fio que está gerando e o outro é terra. E aí ele vai, essa diferença de potencial que vai gerar uma corrente elétrica. Conforme você vai estudando essas leis, você vai trazendo isso. Agora, o conhecimento, como você colocou, Shirley, é ele que vai nos despertar, tá, para essas questões. Então, quanto mais eu estudo, quanto mais eu vou colocando, ok? Vou estudando, vou trazendo conhecimento, a minha consciência vai se expandindo, a minha alma vai tendo esse conhecimento e vai te facultar você utilizar o seu livre-arbítrio, Shirley, de uma maneira mais coerente, mais acertada. E com isso você vai evoluindo sim, cada vez mais, ok? Kardec apostava na evolução moral e espiritual do homem, lenta, mas na evolução. É isso aí, Didi, certinho, tá? Feito? Vamos continuar um pouquinho no texto. Sobre essa questão do grande juiz, é isso mesmo que vocês disseram. Segundo as orientações do mestre, né, Kardec, o Espiritismo esclarecido é hoje, né, para nós uma grande ferramenta para poder destruir essas ideias supersticiosas. Então, a importância do conhecer é fundamental, tá? É muito importante se conhecer. Então, um exemplo. Hoje eu sei, como eu disse brincando, né, sobre a questão do sal grosso que estava no bolso aí, falei, quem tiver com aquele salzinho grosso, né, aí no bolso, dá uma disfarçadinha, tira do lado. Por quê? A partir do momento que eu comecei a estudar a doutrina, que eu aprofundei os meus estudos, que eu comecei a buscar cada vez mais, eu fui entender como que é essa dinâmica da influência. E eu sei que uma influência espiritual, ela se dá por questões de afinidade de pensamento, questões morais, ok? Então, se eu sei, um exemplo, um espírito vai influenciar ele vai utilizar o pensamento, tá, como uma ponte. Só que esse pensamento é a ponte. Eu preciso de o quê? De uma sintonia. Eu preciso utilizar o meu livre-arbítrio
para saber se essa influência vai entrar na minha casa mental ou não. Ok? Então eu sou livre para escolher se ela vai entrar ou se ela não vai entrar. Se eu sei que é o pensamento, se é a questão moral que está ligado, por quê? Porque se eu tenho uma ascendência moral, esse espírito ele não vai conseguir me influenciar. Mas como eu sou imperfeito, tenho muitos defeitos, tá? Quem me conhece sabe muito bem disso, tá? Não é porque a gente está aqui como facilitador que a gente tem diferença para com vocês, pelo contrário, tem gente aí no chat que não tem o conhecimento que eu tenho e é muito melhor moralmente falando que eu. Mas aí essa ascendência, então se eu consigo entender que essa questão da influência é uma questão de pensamento, é uma questão de ascendência moral, é uma questão de sintonia, e se eu sei que se eu trocar essa sintonia, eu não vou deixar essa influência chegar em mim, eu não vou precisar de um saquinho de sal. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu, Alê, vamos lá, eu parti, eu estou no mundo espírita já, desencarnei, ok? Já desencarnei. Aí eu começo a influenciar vocês. Vocês aí, vocês falavam que ia no estudo e não ia, faltava muito, eu começo a influenciar negativamente, né? Kardec usa perniciosamente, tá? Começo lá a influenciar vocês. Aí você fala assim, nossa, eu estou me sentindo, estou sendo influenciado negativamente, né? Por algum espírito, vocês não vão saber que sou eu, tá? Mas aí você fala assim, eu vou lá, aí você vai em determinado lugar, o cara fala assim, ó filha, vai lá, coloca 7 pedrinhas de sal aí, embrulha num papel e coloca no bolso, você vai ver que você vai ficar 0. Eu vou dar risada de você. Eu vou dar risada. Eu vou sair dando risada. Por quê? Porque eu sei que não é o sal que vai salvar você. É o teu. Enquanto você não mudar o seu pensamento, enquanto você não se melhorar moralmente, essa influência vai continuar. Como a Luísa colocou aí agora, eu vi no chat. Diga-me os teus pensamentos e atitudes que diz quem são as tuas companhias. Perfeito. É por aí mesmo. Então, se eu sei que é desse jeito, então eu não preciso colocar o sal. Eu tenho que trabalhar isso em mim. Eu tenho que buscar ajuda, eu tenho que fazer as minhas orações, eu tenho que fazer uma boa leitura, o estudo, trabalhar no bem, eu tenho que tentar fazer algo para melhorar. Não é só colocar o sal e ficar de boa lá esperando que nada vai me acontecer. Cara, se fosse isso fato, quem hoje teria obsessão? Ninguém. Era simples. Muito simples. Então é por isso que ele fala que o conhecimento nessas questões é o grande juízo do futuro, por causa disso. Nós vamos colocando o conhecimento, nós vamos nos esclarecendo, e a importância desse conhecimento para formar uma base sólida. O Marcão, que é engenheiro, está aí, ó, um alicerce bem feito. Por quê? Para você desmistificar essas questões supersticiosas, de maravilhoso, e ver que o Espiritismo não tem nada disso. Tá? E ele vai até falar no texto textual, tá? Que a aquisição, eu até antes vou recorrer até no livro dos médiuns, vai dizer também que a aquisição de qualquer ciência exige tempo e estudo. Qualquer ciência. O Espiritismo, sendo uma ciência, não é diferente. Ora, o Espiritismo, vai estar lá no texto, que toca dos mais graves questões da filosofia em todos os setores da ordem social, que abrange ao mesmo tempo o homem físico e o homem moral, é em si toda uma ciência, toda uma filosofia que não podem ser adquirida apenas em algumas horas. Então, olha só, o Espiritismo, como qualquer ciência, por exemplo, eu me formei em fisioterapia, em educação física. Não foi horas de estudo, foram anos, e muitos anos. O Espiritismo, eu estudo há praticamente 10 anos, mas estudo sequencialmente, tem todo um trabalho de colocar horas todos os dias para estudar. Se você pegar a minha agenda, é toda ela arquitetada para incluir nesses dias todos, de domingo a domingo,
questões de estudo do Espiritismo. Para você ter uma questão, a Revista Espírita, eu estudo ela há mais de 8 anos, todo domingo, 2 horas por dia. Todo domingo. Isso assim, é sagrado. Fora durante os outros dias que você vai consultando, vai lendo, ou vai aparecendo coisas que você vai ter que buscar nela. Então eu quero chamar a atenção aqui para isso. Não é um estudo semanal de 1 horinha aí, de domingo, que vai fazer você entender tudo. Não, eu vou até despertar a tua curiosidade, vou esclarecer alguns pontos, mas também convém que cada um, dentro do seu possível, se tiver um tempinho, tá? Estude, procure outras obras, releia, tira dúvidas, tenta você mesmo colocar reflexões sobre o que foi passado, tenta buscar auxílio, ou pode se vincular a algum outro centro que tem um estudo básico, sólido em Kardec. Por quê? O Espiritismo, ele é a ciência da alma, é a ciência, é a maior e melhor ciência, porque fala de nós, do nosso progresso. De todas as ciências, o Espiritismo é a mais importante para nós. Fala da vida futura, fala dos fenômenos que acontecem com a nossa vida, diretamente ligado. Fala sobre a questão da morte, fala a questão sobre o céu e o inferno, fala sobre questões filosóficas, de consequências morais, do porquê disso, o porquê daquilo. Então, ele é a ciência mais importante. Então, eu estou tratando essa ciência mais importante com o devido valor que ela tem para nós? Essa é uma pergunta. Como que eu estou tratando ela? Porque a partir do momento que eu tenho esse conhecimento sólido dela, eu vou ver que ela é o alimento para minha alma. É ela que vai me falar como que eu devo me conduzir. É ela que vai me esclarecer, falando para todos que o Espiritismo não tem milagre, não existe milagre, não existe prodígio, não existe. Não fique esperando algo, não, meu. O Espiritismo fala muito bem sobre isso. Não há. Mas, às vezes, o que a gente nota? Que as pessoas simplesmente não se dedicam afinco à ciência mais importante para nós, que é a ciência da alma. Então, como que está isso em nós? Precisamos refletir sobre isso. Será que eu tenho estudado, eu tenho me dedicado, eu tenho colocado durante o meu dia uma meia horinha que seja lá para poder estudar, para refletir, para analisar uma mensagem? Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa, nada contra, tá? Eu vou falar uma coisa aqui, mas nada contra. Ela falou assim, eu tô me sentindo assim, né? E falando que ela estava muito ruim, coisa e tal. Aí eu falei, olha, vamos mudar. À noite, começa a fazer uma prece, né? Começa a colocar o seu anjo de guarda mais presente do teu dia a dia. Roga a ele, roga a Deus, conversa com Deus, né? Vamos começar a fazer um estudo do Evangelho no seu lar. Eu faço o Evangelho no lar. Mas se você, como é que você faz? Ela começou a falar, cara, o pessoal está usando o Evangelho no lar como uma coisa de culto. Como uma coisa que é sem pé, sem cabeça, a pessoa, uma coisa mecânica, essa é a palavra certa, mecânica. Me perdoem falar isso, mas é uma coisa mecânica. Na verdade, deveríamos até mudar essa nomenclatura para estudo do Evangelho no lar, porque você tem que estudar, você tem que entender. Porque só a partir que você estuda e entende que você vai conseguir mudar, melhorar. Porque se você fizer o Evangelho segundo o Espiritismo de uma maneira mecânica, é a mesma coisa que você fazer uma prece decorada. Qual a diferença entre uma prece decorada e uma prece do coração? A prece do coração, você está externando tudo o que você está sentindo. É isso. Eu preciso estar
o meu mundo interior tem que estar sendo externado na prece. Eu tenho que ter isso. Não pode ser uma coisa, nada contra as preces decoradas, não é isso. Mas a gente também tem que ter o discernimento que a verdadeira prece é aquela que sai da alma, que sai do coração. Por isso que não vai precisar de ser muito longo, como o próprio Jesus lá em Mateus fala isso. Se você pegar o evangelho atribuído a Mateus, ele vai falar sobre isso. Não afeteis orarem demasiado, porque não será pela multiplicidade de palavras que sereis atendido, mas sim pela sinceridade delas. Então o que importa é o sentimento, é a sinceridade, não é a quantidade de palavras. E eu tenho que entender isso. Mas como que eu entendo isso? Estudando. Então, eu comecei a mudar aí, a partir de ontem, eu comecei a mudar nessa questão dessa pessoa que me procurou. De começar a estudar de fato, de discutir entre ela e o esposo, o filho, questões que ela aborda no Evangelho, mas e tentar colocar isso no dia a dia, não de uma forma mecânica, ler, tomar água, fazer a prece inicial, prece final. E aí? Não, nós temos que estudar isso. Então, acho que é até uma coisa para se pensar, nós deveríamos mudar essa nomenclatura. Estudo do Evangelho no lar, que é estudo. Tem que ter estudo. Eu tenho que entender o que está escrito ali no Evangelho. Eu tenho que entender que aquela passagem, os comentários de Kardec vão surtir efeito no meu dia a dia. Eu tenho que tentar colocar isso em prática. Não é fácil, mas eu tenho que tentar. Agora, eu não posso abrir lá aleatoriamente, ler, fechou, toma água, prece inicial, final. E aí? O que isso mudou? Eu preciso me atentar para isso. Tenho que me atentar. Ok? O Espiritismo não faz milagre, né? Como eu disse. Referimos há pouco a palavra milagre. Uma breve observação sobre o assunto não estará deslocado num capítulo sobre o maravilhoso. Na sua acepção primitiva, ou por sua etimologia, a palavra milagre significa coisa extraordinária, admirável de se ver. Mas essa palavra, como tantas outras, desviou-se do seu sentido original. E hoje se diz, segundo a academia, isso é Kardec falando, tá? De um ato de potência divina, contrário às leis comuns da natureza. Então tá, por que a gente fala que não há milagre no Espiritismo? Porque olha só, não faz sentido. Não faz sentido. Deus não seria Deus. Simples, porque olha só, Kardec está falando para nós aqui que o que se entende academicamente por milagre? Um ato da potência divina, ou seja, Deus, né, ou seus emissários, né, que é contrário às próprias leis de Deus. Então, olha só, Deus cria as leis perfeitas e imutáveis e Ele mesmo dá um rodo nelas para o fulano, por causa do ciclano. Não, mas o Alê é um cara bom, faz estudo, faz isso, faz aquilo. Então, eu vou cortar uma lei natural e vou dar um milagre para ele, e aí para os outros não. Para os outros eu vou emendar a lei e se dane os outros. Não, ele não está sendo justo e bom, como é um atributo dele. Por isso que o Espiritismo não faz milagre, porque ele ia derrogar a sua própria lei. E a gente tem que entender isso. É que a gente às vezes está acostumado com isso, está enraizado isso em nós, devido às outras vertentes religiosas. Mas eu tenho que acordar, cara, acorda. Nós já não podemos pensar assim. Não podemos. Essa coisa de miraculosa, de maravilhosa, de milagre, a gente tem que botar o pé no chão. Isso não vai acontecer, porque Deus não seria Deus se isso acontecesse. Às vezes uma coisa que você não está esperando acontece, mas não é um milagre. Talvez estava dentro de um planejamento, de um merecimento, eu não gosto da palavra merecimento, mas de uma necessidade, tá? E acontece.
mas sempre permeado pelas leis de Deus. Deus não pode derrogar suas próprias leis, porque as leis de Deus são perfeitas, são imutáveis. Não tem como. A gente tem que entender isso. A gente, às vezes, se faz de muito ingênuo. Não sei o porquê, mas se faz. A gente, tá na hora de acordar. Acorda. A gente não pode ser mais desse jeito. Não dá. O Espiritismo está nos mostrando isso. Por isso que é legal a gente sempre estar calcado por essas bases. Por isso que é interessante. Eu tenho que ter isso comigo. Eu não posso mais simplesmente ficar de braço cruzado esperando um milagre acontecer. Não dá, cara. Não dá mais. Se eu não for à luta, claro, Jesus mesmo disse, ajuda-te, que o céu te dá. Eu tenho que fazer a minha parte também. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu não posso só ficar esperando dar um 180, um 360 e tudo mudar. Não, isso não vai acontecer. Muitos esperam isso na prece, que você vai orar, você vai pedir, aí você vai fechar o olhinho, daqui de repente que você abrir o olho, pá, mudou tudo. Isso não vai acontecer, cara. Põe o pé no chão, não seja ingênuo. E o Espiritismo vem nos colocar isso. Ser mais racional, ter mais lógica nas coisas, mais bom senso, senso de análise, filtrar as coisas. Porque senão, porque a gente gosta de se auto-sabotar, a gente gosta de auto-iludir, a gente gosta de auto-se enganar. A gente tem muito lugar que gosta de se enganar. Então ele fica naquilo, patinando. Não dá mais. Não dá. Olha, a gente termina para aqui esse capítulo do sobrenatural e maravilhoso, tá? Na semana que vem a gente vai começar um outro tópico, tá? Chama oposição da ciência, que é um tópico também muito interessante, tá? Então fica o convite aqui para todos. Deixa eu dar um olhada no chat, se tem alguma coisa no chat aí. Até quando se fala do Evangelho em nome de Jesus, e isso faz bem para o nosso coração. Eu coloco a água na minha família, no Evangelho, e comecei a dar para o marido mesmo, sendo cético. Ele aceitou, eu estou notando melhor. Claro, isso é muito bom. As pessoas céticas, ô Shirley, por mais céticas que elas sejam, o teu exemplo vai mudar ela, tá? Sempre, eu sempre encaro dessa maneira as coisas, feito? Então fica o convite, tá? Amanhã, já vou até criar o evento agora, amanhã, olha só, hein? 21h05, nós vamos ter o nosso resenha espírita, olha, pra lá de especial, hein? Nosso resenha de amanhã tá imperdível. Aliás, eu quero contar com todos vocês, para vocês nos ajudar a compartilhar a hora que eu criar o evento. Nós vamos ter a resenha espírita de número 25, com o nosso querido Vitor, o grande Vitor Antenori. Olha, o Vitor, para vocês terem uma noção, ele é tão querido por mim, admiro tanto o trabalho dele, que acho que ele está me influenciando, viu? Porque hoje eu passei a estudar o dia todo sobre a live de amanhã. Olha, não sei não se eu vou fazer psicologia, viu, Vitor? Não sei não, influenciado por você, aí vai o recado, hein? Então nós vamos falar sobre sombras dos relacionamentos. Então fica aí o convite, tá? Amanhã, 21h05, no nosso resenha de número 25. Na quarta-feira, nós teremos o resenha espírita 26. Nós vamos falar sobre coerência espiritual, coerência doutrinária, perdão. Nós vamos trazer pessoas que estão ligados a essa coerência, é uma coisa muito importante, tá? No dias de hoje, no nosso movimento espírita, elucidar sobre essa questão. E na sexta também nós estaremos com resenha de número 27, ok? Então fica o convite aí e até domingo, tá? Que Deus possa imensamente abençoar a todos vocês, gratidão por tudo. Quem puder curtir, quem puder compartilhar, tá? Eu sou muito grato a vocês,
a Shirley, a Natália, a Luísa, a Rosana, o Marcos, a Carminda, o grande Fadel, a Cidinha, o Marcos Coach tá aí já, a Mônica, a Cléo tá aí também, o Robson, o pessoal todo, tá? Que Deus possa abençoar vocês, que vocês possam sempre estar junto conosco. A Mônica, a Vandinha, tá? Muito obrigado, uma ótima semana e até domingo. Obrigado por tudo, viu, gente?